Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos enganar Eva. Mas isso depois que Adão pecou e teve as crianças, nasceram os filhos, isso depois. Mas guardem isso, porque vocês vão entender lá na frente. Depois que Adão tem os filhos, tudo, a história se repete. Eles são assim, tudo se repete. Eles nunca fazem nada, não. A história só se repete. Então, quando Adão caiu, os anjos caídos foram em Eva, ficaram ali na cabeça dela. O Israel ficou atrás da serpente, começou a falar com a Eva, e a Eva pensando que era a serpente que estava falando, mas era Israel que estava atrás da serpente, conversando com ela. E eles eram crianças, eles eram inocentes, eles não sabiam que... Para eles, o animal estava falando. E aí a fruta, não foi a questão do pecado, não foi a fruta, mas sim a desobediência ao pai que não era para mexer. E aí caiu, aí Adão virou carne e sangue, igual nós hoje, carne e sangue. Eva também virou, e aí eles começaram a ter os filhos. Mas mesmo assim, Israel não parava de perturbar Adão, sempre perturbando. E Adão olhava na cara dele e falava assim, você não pode me matar porque o pai me fez com a mão dele e me deu sopro de vida. Eva também você não pode matar, porque o pai que fez a Eva. Israel ficava louco para querer matar Adão. Louco. Mas ele sabia que se matasse Adão, ou Eva, que foram feitos, o pai que fez, e os animais que o pai fez, eles corriam um risco muito grande de ser lançado no sol. Porque o pai não ia ter perdão. Se matar o que ele fez com a mão dele, então eles pensaram, a gente não pode matar o que o pai fez. Aí começaram a ter filhos. Aí que vem as coisas. Começaram a ter filhos, os animais começaram a se reproduzir. E aí chega uma época que, na insanidade de Israel, o céu ainda estava aberto, eles conseguiam ver o céu. No céu, os anjos estavam no céu, conseguiam ver eles aqui embaixo, porque eles têm os olhos dos anjos, não mudam, vê longe, meus irmãos, consegue ver, escutar longe, é diferente do ser humano. Eles olhavam para o céu e Israel começou a ficar meio maluco. Aí os animais começaram a se reproduzir, não paravam de reproduzir. Aí Israel teve uma ideia de louco. Não é à toa que ele é meio maluco até hoje. É um psicopata, um louco. Ele fez um altar de pedra, pegou um animalzinho, filhote, não o que o pai fez, já era filhote, então é nascido de animais, não é, o pai não fez, foi reproduzido por outros animais. Foram reproduzidos, já o pai não fez. O pai fez os primeiros com a mão dele e soprou. Mas os filhotes não. Israel teve uma ideia meio maluca. Ele olhava para o rei do céu e sempre estava xingando todo mundo. Que vocês é isso, que vocês é aquilo. Eu vou tentar evitar as palavras que ele falava, porque é muito baixo. Então eu vou falar o que eu falava que eles falavam. Vou falar o mais simples mesmo. Eles ficavam aqui debaixo, chamando... Vou falar o mais simples, que eu chamo eles também. Eles só olhavam para o céu e falavam, ô seus porcos! Desse jeito, desse jeito. Era só amanhecer o dia aqui nessa terra, eles olhavam para o céu, ei, seus porcos! Desse jeito. Desde a época que ele caiu aqui na terra. Depois que Adão caiu, Eva caiu, tiveram os filhos, os animais começaram a reproduzir, Israel teve uma ideia de psicopata mesmo, maluco. Ele pegou uma ovelhinha, nessa época já tinha caído, Adão já tinha caído, já tinha rolado o bacanal, e eles começaram a fazer um bacanal novo. Todo dia um bacanal diferente. Eles pegavam uma ovelhinha, levavam para o altar, olhavam para o céu e falavam aqui, olha aqui, seus porcos. Cortava a ovelhinha, cortava o pescoço dela, jogava no altar e tacava fogo. E começavam a dançar em volta, os porcos. Dançando, e aqui rolava um bacanal, que eu já falei para os irmãos, né? O bacanal rolava entre Adão não,
Israel e Azazel e os seus anjos, eles faziam isso, meu irmão, todo o santo dia. Depois que Adão e Eva caiu, os animais se reproduziram, amanhecia o dia nessa terra, eles pegavam os animaizinhos mais bonitos, os primeiros, assim, sabe? Mais bonito, não o que o pai fez. Os animais deram cria, tiveram seus filhotinhos, ele pegava o mais bonito. Chegava perto do altar, olhava para o céu, cortava o pescoço do animal, jogava no altar, tacava fogo. Seus porcos! Agora vocês vão entender. Sente o cheirinho suave. Olha que cheiro gostoso subindo para o Senhor. Aí, desse jeito, meus irmãos, durante muito tempo. Muito tempo. Amanhecia o dia, eles pegavam uma ovelhinha, o outro animal, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacava fogo. Olha, seus porcos! Que cheirinho gostoso, agradável ao Senhor. Matava os animais aí. Isso foi muito tempo fazendo isso. No reino do céu, ninguém já aguentava mais. Todo dia amanhecia nessa terra, amanhecia, eles pegavam o animal, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacavam fogo, gritavam: olha aí, seus porcos, sente o cheirinho agradável do Senhor. Que gostoso, sente o cheiro agradável do Senhor. Agora vocês sabem de onde saiu essa mensagem, né? Está nas Escrituras. Eles faziam isso todo dia, meus irmãos. Todo dia. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais no reino do céu. Todo dia, durante anos, eles fazendo a mesma coisa. Pegavam um animalzinho novo, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacava fogo, gritavam: ó, seus porcos, sente cheirinho agradável. E aí, depois de fazer isso, rodava o bacanal, um se pegava o outro ali. Ali é aquela bacanal total. O famoso carnaval. Chegou uma hora, meus irmãos, que estava todo mundo no céu assim, já não aguentava mais. Ninguém aguentava mais aquilo. Ninguém aguentava. Todo santo dia. Amanhecia o dia nesse planeta, pegava os animais, cortava, jogava no altar, tacava fogo e gritava: seus porcos, sente o cheiro agradável dos animais sendo queimados, o cheiro agradável do Senhor. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais isso. Depois de muito tempo, eles fazendo isso com os animais. Aí os irmãos conversando. Aí as duas testemunhas conversando com o Messias, todo mundo conversando. Aí o Messias vai até o pai. Aí o Messias chega no pai e fala assim: ô pai, tem como? A gente não aguenta mais isso. Eles pegam os animaizinhos lá, cortam na nossa frente. Porque do reino do céu dá pra ver aqui tudo que eles faziam. Corta os animaizinhos, joga no altar, taca fogo, sobe aquela fumaça dos animais mortos e fala: chama a gente de porco, fala para nós sentir o cheiro. O pai fala: eu tô vendo, meu filho, o que tá acontecendo? Aí o Messias falou: tem como fazer alguma coisa, pai, para acabar com isso? Aí o Messias estava sentado, as duas testemunhas estavam perto também. Aí o pai colocou a mão em cima da mão do Messias e disse assim: meu filho, tem como fazer, mas vai piorar. Aí o Messias olhou e falou: mais? Ele falou: meu filho, vai piorar mais. Se prepare que daqui para frente vai piorar tudo, vai ser pior. Tudo que fazer vai ser pior. Aí o pai falou para o Messias assim: mas tem como fazer que eles não vejam a gente aqui mais? A gente vê eles lá, mas eles não vejam mais a gente aqui. Porque se eles verem, eles vão ficar infernizando nossa vida. Mata os animais, queima e fica mostrando pra gente. E ninguém aguenta mais ver isso. Aí o pai disse assim: tem, mas vai piorar. Aí o Messias pensou, o pai pensou, todo mundo olhando um para o outro, falando assim: mas não tem jeito, a gente não aguenta mais isso. Aí o Messias falou: se for para piorar, vamos já fazer a coisa, né? Então, a partir desse dia, o Messias conversando com o pai, conversou com todos os irmãos, testemunha todos os irmãos. O pai falou assim: eu vou fazer um véu entre a terra e o céu. Eles lá embaixo não vão ver aqui e não vão escutar. Nós aqui vamos poder ver eles lá embaixo e escutar. Só que eles não vão ver a gente. E a gente não vamos escutar em termos, né? Não vamos escutar o que eles estão falando, mas eles não vão conseguir ver mais o Senhor no céu. Isso era nessa terra aqui, não no reino do céu. Estava escurecendo para amanhecer. E eles estavam acostumados, todo dia de manhã, pegar um animalzinho, cortar o pescoço, colocar no altar.
e queimar o animal. Nessa época, o Messias vinha na terra, as duas testemunhas, os nossos irmãos do reino do céu, em espírito, vinha falar com Adão, porque anjo pode falar com anjo. Então, era permitido. O anjo do pai pode, porque Adão era anjo, então todo mundo já era amigo, todo mundo era conhecido. Então, nesse momento, o pai falou, nós vamos colocar um véu, eles não vão ver mais vocês aqui em cima, eles não vão conseguir mais ouvir tudo aqui em cima, acabou, eles vão ficar lá embaixo, vocês aqui em cima e acabou. Meus irmãos, na hora que amanheceu o dia nessa terra, lá vem eles com o animalzinho na mão. Eles vêm com o animal, param na frente do altar, olham para o céu, não conseguem enxergar nada. Não conseguem enxergar nada. Aí eles olham, o que está acontecendo? E começou a gritar, seus porcos, cadê vocês? Cadê vocês? E aí, tá o véu fechado. Eles não conseguiam ver mais o reino do céu. E eles não podiam mais ouvir. O pai colocou um véu, não dá mais para ver. Meus irmãos, eles, assim dizendo, literalmente, viraram o capeta. Começaram a xingar tudo, chutar tudo, cortaram o animalzinho, queimaram, começaram a gritar, todos gritando. Imagina 500 milhões de anjos gritando. Lá em cima, a gente podia ver tudo o que eles estavam fazendo. Mas eles aqui embaixo não podiam ver lá em cima. Aí você imagina a loucura desses anjos. E eles começaram a gritar, a falar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Até que um dos nossos irmãos desceu lá para falar com Adão. Ele veio normal com Adão, conversando com Adão. Daqui a pouco vem Israel, Azazel, Ismael, todo mundo cerca eles. Chega aqui, ô seus porcos, os irmãos que desceram do céu para falar com Adão. O que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo mais ver o céu? O que está acontecendo? Por que fechou lá, não consegue mais ver vocês? O que vocês aprontaram aí que não consegue mais ver vocês?